TV, o programa da revista Evidência na RDC TV. Olá, seja muito bem-vindo. O programa Em Evidência, começando agora aqui pela RDC TV, canais 24 e 524 da Claro Net TV e também da Claro Fibra TV e na plataforma digital de sua preferência. Hoje recebo os advogados Dr. Vladimir Chieli. Dr. Vladimir, seja muito bem-vindo. Obrigado, boa noite, obrigado pelo convite. E o Dr. Jean Torma, seja muito bem-vindo também, Dr. Jean. Obrigado, boa noite, obrigado à nossa audiência. Bom, os dois advogados são especialistas em direito público, então eu vou fazer uma pergunta, a mesma pergunta para os dois, vou começar perguntando para o Dr. Vladimir, para ele explicar para o nosso telespectador exatamente o que é o direito público, Dr. Vladimir, e de que forma a sua empresa atua no mercado. Boa noite a todos, boa noite, prazer em estar aqui junto com esse brilhante advogado e procurador de Gravataí. O direito público, evidentemente, é uma área do direito que certamente abrange a maior quantidade de ações e atividades de todas as demais, porque o direito público ele envolve todas as ações do poder público em geral, que, em última análise, acaba se transformando em ações, em atos de gerenciamento, em atos administrativos que alcançam a população como um todo. E essa área do direito público, ela tem que estar permanentemente, como é o nosso caso, por exemplo, vinculada às ações de natureza administrativa. Então, nós se juntamos obrigatoriamente à questão do direito, aplicação da norma, aplicação da lei, com os atos de gestão administrativa, que envolvem, basicamente, a conduta do administrador, os programas de governo, as ações gerenciais, que elas impactam todos os dias, seja na atitude reativa às necessidades da população, ou seja, nas atitudes propositivas, que são aqueles projetos que, evidentemente, têm a iniciativa do Poder Executivo, a iniciativa do conjunto de administração de um município, por exemplo, do Estado, enfim, do Poder Público em geral. E o direito público ele se insere nesse contexto amplo, abrangente, geral, e precisa ser permanentemente trabalhado junto com a gestão. Então, aí nós casamos uma situação muito interessante, porque os atos de gestão administrativa, eles devem ser adotados pelo administrador público de acordo com a lei, mas principalmente de acordo com as necessidades que a população tem. Quando o administrador precisa decidir qualquer tipo de posicionamento, ele não pode, na verdade, esperar pareceres, não pode esperar procedimentos, não pode esperar consultas. Ele tem que agir rápido, ele tem que agir prontamente no atendimento reativo às necessidades da população. Então, procedimentos prévios, procedimentos preliminares também fazem parte dessa situação que envolve gestão e direito, gestão e legislação, mas também quando ocorre a necessidade de uma ação efetiva, rápida e que o gestor municipal não pode esperar, evidentemente que nós temos também que trabalhar posteriormente na justificativa daquela situação, especialmente, e isso acontece com muita intensidade atualmente, especialmente em cima do trabalho cada vez mais eficiente dos órgãos de controle. E aí entra tribunais de contas, né, dos estados e da União, entra o Ministério Público, que tem cada vez mais se aperfeiçoado, tanto um quanto o outro, técnica e com equipamentos cada vez mais sofisticados, buscando, por uma questão até natural do setor público e da exigência da população, buscando cada vez mais alcançar a transparência na gestão e na administração dos recursos públicos. Muito bem, doutor Vladimir. Doutor Jean, que responsabilidade, né? Porque tem o Poder Executivo tem a vontade de fazer, quer fazer, tem a necessidade de fazer, mas nem sempre sabe como fazer de uma maneira correta. Que responsabilidade, hein, doutor Jean? Exatamente, né? Aproveitando aí a colocação do Dr. Vladimir, esse é o grande desafio hoje, né, dos gestores públicos em todas as esferas, seja nos municípios, seja nos estados e até mesmo na União. Primeiro, conseguir atender aos interesses das suas populações, das suas comunidades,
Isso é extremamente desafiador pela complexidade da natureza dos serviços de cada comunidade. Né? Uma cidade de interior, por exemplo, com uma característica de produção rural, com pouca estrutura de serviços de saúde especializados, pouca estrutura talvez complexa de educação disponíveis em sua comunidade, e ao mesmo tempo em que o gestor se vê pressionado pela sua comunidade em atender, em contemplar esses serviços, mas que as suas decisões e a sua vontade, ela deriva da lei, como falou o Dr. Vladimir, né? Ela tem que obedecer à previsão legal, e ao mesmo tempo há uma interdependência com o Estado e com a União para a realização desses serviços, para materializar esses serviços para a população. Então é extremamente complexo e desafiador, muito especial para os prefeitos municipais. É que é onde acontece a vida, né? A gente sempre comenta aqui, já conversamos com o pessoal da FAMURS, por exemplo, né? A gente tem o Estado, a gente tem a União, mas a vida acontece. O sujeito, quando mora no município, ele não vai reclamar para o governador do Estado. Aqui em Porto Alegre, a gente tem aqui a sede do governo, casualmente, por ser a capital. E muito menos para o presidente da República. Ele vai reclamar, e nas cidades pequenas mais ainda, ele vai reclamar para o seu prefeito, né? Agora, se fala muito num país em insegurança jurídica. Eu fico impressionado com o complexo. A atualização do direito público é praticamente diária, né, doutor Vladimir? Lá no escritório, lá na CDP, que nós atuamos aí basicamente com mais de 3 centenas de municípios no estado, e não é diferente, certamente, em Gravataí, com a procuradoria lá, a necessidade de nós termos, inclusive, temos um setor dentro do escritório que trabalha exclusivamente em cima das atualizações. Porque só imagina, nós temos hoje no país, na lato sensu, no Brasil, 14.300 e poucas leis. 14 mil, mais de 14 mil leis. Esse é mesmo número aqui no estado, em torno de 14 mil leis. Nossa, né? Mais as do município. Cada município tem as suas normas. Quanto mais antigo o município, mais número de leis tem, e tem que ser cumpridas. Mas fora isso, nós temos decretos, instruções normativas, de todas as áreas, do governo federal, do governo estadual e do âmbito local. Nós temos aí cada setor, cada departamento, seja dos ministérios, seja do próprio governo, secretarias, nós temos aí procedimentos internos, portarias. Nós temos, além de todo esse arcabouço legal para cumprir, e a cada dia o Congresso aprova mais leis, né? A cada dia a gente vê discussões de projetos de lei e ainda recrimina o Congresso quando não aprova, isso aí não estaria trabalhando, né? Exatamente. Então nós temos aí uma permanente inflação legislativa, esse é o termo. E além de tudo isso, nós temos agora o protagonismo permanente do Poder Judiciário, que tem decidido, inclusive em cima de leis, declarando elas inconstitucionais ou inválidas ou ilegais, declarando procedimentos em cima da adoção de determinadas condutas. Nós temos os tribunais de contas, os órgãos de controle, como o Ministério Público, que também atuam decisivamente em cima da gestão, né, modificando, inclusive, até procedimentos. Nós temos a Câmara de Vereadores de cada município, a Assembleia Legislativa, que são órgãos de fiscalização. Então, em cima do gestor, que é o ponto central de todo o trabalho público, de toda a conduta administrativa, gerencial e orçamentária, nós temos uma pressão de todos os lados. Cabe ao gestor público conseguir trabalhar com esse imbróglio todo, do ponto de vista legal, com essas decisões judiciais, com as decisões administrativas dos tribunais de contas e com a fiscalização permanente, que ela tem que existir, evidentemente, mas ela não pode ser uma fiscalização que sufoque o gestor e que impeça ele de continuar esse exercício diário de atividades em defesa dos interesses da comunidade. Então, isso tudo cria um clima de absoluta pressão permanente para o gestor, e ele precisa cada vez mais, e aí o papel que nós temos, cada vez mais ele precisa da colaboração, da assessoria, do posicionamento, da orientação, né, do estabelecimento de nortes, né, para onde eu vou, de que forma eu vou, como eu posso agregar esse interesse público aqui com a previsão legal, porque muitas vezes são conflitantes. Exatamente. Aquilo que tem que fazer não tem previsão legal, porque não existe nenhuma lei que diga exatamente aquilo que tem que fazer. Então a gente tem que pegar esse monte de leis, essa inflação legislativa,
puxar para dentro da administração e verificar dentro dessa administração como é que se poderia montar um projeto, uma lei ou uma execução de algum determinado procedimento ou ato administrativo que esteja de acordo com a necessidade da população, que esteja de acordo com a legislação, que possa ser executado e que seja execuível, porque o papel, eu digo para os prefeitos, o papel aceita tudo, nós podemos escrever qualquer bobagem lá, mas o prefeito não consegue executar. Muito bem. Antes de passar a palavra para o Dr. Zé, deixa eu citar aqui os nossos parceiros aqui. O programa Em Evidência na TV tem o patrocínio da Kaisermac Distribuidora, do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, do Grupo Solos, Portal de Ata Pública, da CDP Consultoria em Direito Público e da MS Análises Clínicas. Dr. Jean, justamente isso, né? E o Dr. Jean já esteve aí junto, trabalhando no Executivo como secretário de Saúde. E aí, a população quer mais, no caso da saúde, quer mais posto de saúde aberto, quer mais médico, quer mais atendimento. E aí, se tira recurso de um lugar, pode faltar do outro. E aí, e não pode extrapolar, como o Dr. Vladimir estava falando ali, né, as previsões. Como é que faz, Dr. Jean? E em meio a toda essa complexidade, a esses desafios que todos os dias dão de frente com as gestoras e os gestores, as prefeitas e os prefeitos, primeiramente, porque como tu iniciou falando, a vida acontece nos municípios e nos municípios tu encontra o responsável. As pessoas atribuem a responsabilidade da solução do problema do serviço público ao prefeito, à prefeita. E nem sempre somente esta pessoa tem capacidade de satisfazer essa resposta, de proporcionar esta solução. Né? A experiência que eu tive, por exemplo, em 3 anos de Secretaria de Saúde de Gravataí, onde nós temos um sistema de saúde que ele é, de acordo com a lei, tripartite. Ele tem a responsabilidade da União, do Estado e dos municípios de maneira solidária, cada um com um grau de responsabilidade, em alguns casos dependentes uns dos outros. Um grande exemplo para um município de interior com um hospital de pequeno porte, que não tem capacidade de realizar procedimentos de média ou de alta complexidade para os pacientes, para aquela comunidade, essa prefeitura ela precisa do apoio de um hospital regional ou de um hospital na capital para conseguir solucionar a demanda daquele paciente na cidade do interior. Mas parece que acontece só na cidade do interior? Não. Gravataí, por exemplo, que é a 4ª economia do estado, a 20 quilômetros de Porto Alegre, não tem hospital de alta complexidade. A nossa população é atendida por uma rede que é garantida através da região metropolitana e de hospitais de referência de todo o estado, não somente de Porto Alegre. Né? Para a gente conseguir atender e solucionar demandas da área da saúde, por exemplo, da população de Gravataí de alta complexidade, nós dependemos de acesso a serviços que não estão instalados no município de Gravataí, que o Ministério da Saúde não compreende como necessários instalar num município como Gravataí ou como Canoas, porque Porto Alegre está a 20 quilômetros, 10 quilômetros desses municípios. Sim. Então, tem que se viabilizar o transporte. Bom, o transporte também tem custo, tem complexidade. Existe caso de transporte de pacientes que necessita de acompanhamento médico, de acompanhamento de profissional de enfermagem. Isso implica em desafios aos gestores, que imagina numa cidade como, por exemplo, trazendo a experiência de Gravataí, com quase 500 quilômetros quadrados, com 300 mil habitantes, com 70% do seu território rural. No entanto, um distrito industrial extremamente desenvolvido, né, com trabalho sendo desenvolvido nas mais amplas áreas dentro do território do município. Conseguir contemplar a realização de todos esses serviços na saúde, na educação, na assistência social, que hoje é extremamente desafiador, e garantir segurança jurídica dos atos do administrador nisso tudo, é praticamente impossível, mas ao mesmo tempo é necessário.
É isso que os órgãos de fiscalização, de cobrança, esperam dos prefeitos, Sim. esperam das prefeitas. E aí a responsabilidade não só de quem presta assessoria ou consultoria, como a empresa do Dr. Gladimir, como o meu escritório, mas das procuradorias, do serviço de controladoria de cada município, que muitos municípios ainda não têm, mas que é extremamente necessário para conseguir proporcionar mais segurança na decisão do gestor. É o grande desafio ao qual se precisa desenvolver cultura, mudar a cultura, profissionalizar cada vez mais e investir na capacitação dos secretários, dos gestores, dos servidores, né, para que cada vez mais a gente tenha menor frequência desse tipo de apontamento ou de desaprovação da conduta dos atos dos administradores, que hoje em dia é extremamente pesado, é extremamente perverso contra o gestor público. Em Evidência na TV, o programa da revista Em Evidência na RDC TV. A Kaisermac é referência de bom atendimento e eficiência no mercado de peças para equipamentos rodoviários. Tem como foco a qualidade dos produtos, o atendimento aos clientes e agilidade na entrega. A empresa possui 27 anos de experiência no fornecimento de peças, sempre buscando atender a todos de maneira ágil e eficaz. Devido à qualificação de todo o processo, ela atua em mais de 250 municípios do Rio Grande do Sul. Hoje, a Kaisermac é uma das maiores empresas do segmento, expandindo sua atuação para além do estado. Quando o tema é direito público, a referência de qualidade é a CDP. A consultoria em direito público tem mais de 2 décadas de intensa atividade pelo Rio Grande do Sul e em setores públicos do restante do país, assessorando cada ente federado para que possa extrair da melhor forma possível os bons resultados e as boas práticas de gestão. Possui um corpo de assessoramento técnico capaz de abranger toda a área pública, com ênfase maior para a administração municipal. A CDP presta os subsídios necessários aos gestores municipais e demais colaboradores da gestão pública para o enquadramento legal de suas funções, agindo não apenas na reparação das situações criadas, mas também na prevenção de consequências futuras. Para mais informações, ligue para 32 26 6866 ou acesse www.cdprs.com.br. Com garantia de qualidade dos produtos e serviços, a Solos atende todo o território nacional. É uma empresa de apoio a soluções e inovações para a gestão e possui o portal de ata pública, que tem o objetivo de ofertar bens, produtos e serviços nas adesões e caronas em ata de registro de preços e venda direta. A Solos é a saída mais eficiente para o gestor público que precisa de agilidade e rapidez na adesão de atas de registros. Tem um marketplace para órgãos públicos que vence a burocracia da máquina pública e os processos licitatórios demorados, aqueles que podem levar mais de 90 dias para sua concretização. No portal de ata pública, você compra com segurança e qualidade. Para mais informações, ligue para 3105-8482 ou acesse www.portaldeatapublica.com.br. Agilidade na logística aliada à exatidão dos resultados é a marca registrada da MS Análises Clínicas. A MS é uma empresa que presta serviços de apoio ao diagnóstico médico e realiza em Pelotas exames de Covid através do RT-PCR. O laboratório presta serviços em saúde de forma inovadora e confiável, dando valor à vida e atendendo às necessidades dos clientes. A empresa trabalha para ter posição de destaque regional no desenvolvimento e prestação de serviços em saúde. Para mais informações, ligue 53 99 99 07 853 ou acesse www.laboratorioms.com.br.
Evidência na TV, o programa da revista Em Evidência na RDC TV. Doutor Gladimir, ele perguntar justamente isso, né? Nem sempre o prefeito é um político, né? Não é da área, justamente da administração, da área do direito, de outra área qualquer, e realmente precisa dessa assessoria. O orçamento da prefeitura, usando o exemplo das cidades, né? Das prefeituras, ele tem aquele orçamento, ali tem os impostos que são cobrados, vem dali, e ali ele tem que jogar aquilo ali dentro. E aí tem previsão, que o senhor comentava antes, previsão orçamentária, às vezes o escritório deve começar também uma gestão que às vezes responde pela outra administração. Complicado. É uma situação, ao mesmo tempo complexa, natural, porque, na verdade, não é o gestor que é o ponto de referência. O gestor é o responsável por um período de administração. O município é uma entidade, é um órgão público, é uma pessoa jurídica, a exemplo do Estado e da União, que tem uma sequência. Então, evidentemente que essa sequência ela tem que ser mantida, e aí se discute muito, e se discutia muito no passado, a questão das obras inacabadas. Isso. Né? As gestões têm que dar continuidade não somente aos projetos que são iniciados, para que haja a manutenção ali, a preservação dos investimentos que são feitos, mas também, principalmente, aos serviços. O que tem ocorrido ao longo dos anos é que cada gestão que entra quer ser, evidentemente, e isso é natural, de cada gestor político, quer ser melhor do que o gestor anterior. E quer ser melhor, inclusive, no segundo mandato em relação ao seu primeiro mandato. E daí se criam muitos serviços, se criam muitos programas, se criam muitos projetos, e todos eles têm um custo. E todos eles têm uma demanda, evidentemente, pontual, uma demanda executiva, uma demanda à população, mas ele tem um custo, ele representa um valor expressivo ou não dentro do orçamento. E todos esses atos eles têm que estar previstos no orçamento. O orçamento tem que comportar isso. Mas geralmente o que acontece? Os serviços eles custam muito mais. A demanda, se atendida na sua integralidade, inviabiliza a própria execução orçamentária. Então, cabe ao gestor fazer esse trabalho de compatibilização das necessidades, das urgências e, sobretudo, do limite. Controle. Do limite que o cobertor possui, porque senão vai destapar os pés ao cobrir a cabeça e vice-versa. Então, esse é um trabalho que o eleitor decide nas urnas a cada 4 anos como é que vai se proceder isso e quem vai fazer isso. É evidente que muitos gestores não têm a formação jurídica, não têm a formação técnica, mas aí ele tem que se valer, e essa é uma outra dificuldade, ele tem que se valer dos assessores, assessorias, dos seus secretários, do próprio corpo técnico da prefeitura, os servidores de carreira, mas ao longo dos anos nós temos dificuldades de capacitação, nós temos dificuldades de entendimento, porque as mudanças, as alterações, a dinâmica da gestão, né, e da aplicação do dinheiro público, ela tem sido muito mais rápida, a velocidade é muito maior do que da própria inserção dos servidores, dos gestores dentro desse contexto. Ou seja, a inovação vem muito mais rápida do que do próprio acompanhamento da administração. E também em relação aos próprios órgãos de controle. Os órgãos de controle são muito mais organizados, e a velocidade de atualização dos órgãos de controle é infinitamente maior do que a dos municípios, do Estado e da própria União, embora a União tenha uma maleabilidade maior por conta da alta capacidade e também dos altos salários que são pagos na administração pública federal para aqueles que têm o comando gerencial, administrativo e de organização geral. Mas no âmbito municipal, especialmente nos municípios de pequeno porte, essa dificuldade existe. Então, nós temos que trabalhar com a gestão, com a administração de determinado município, de 2, 3, 4 mil habitantes, de acordo com aquela condição que ele tem. E, orçamentariamente, por evidente, nós temos que buscar ali ajudar o gestor, trabalhar com ele dentro das condições do orçamento, para poder, é claro que a população é menor e os serviços são, independentemente da questão técnica, se comparados ao município grande como Gravataí, os municípios menores têm maiores condições de poder fazer uma gestão, mesmo que mais caseira, mesmo que mais incipiente, mesmo que mais rudimentar,
de resultados. O que importa é nós termos o resultado final positivo para a administração. E nesse contexto é o desafio e a variação, porque cada administrador, cada pessoa pensa diferente, age diferente e atua diferente. E dentro desse contexto também tem a questão política, porque não é só o gestor. Aí tem um grupo de vereadores que trabalham ali. Faz parte. Dependendo se o prefeito ou o próprio governador tem maioria ou não tem maioria no Congresso, ou na Assembleia, ou na Câmara, isso também influencia muito no dia a dia da administração, que ela pode andar com uma velocidade maior ou ela pode andar com uma velocidade reduzida. Fantástico, fantástico. Doutor Jean, a gente estava falando ali, fiquei impressionado, agora o doutor Vladimir citou Gravataí com os números da cidade, né? Como é que foi acompanhar? Gravataí teve um salto de desenvolvimento nos últimos anos impressionante, né? Como é que foi acompanhar isso? Queria perguntar também a parte do trabalho de procurador, né, geral. Pelo menos está no G4, né? Nós estamos no Z4. Já tem gente que não está... Ai, meu Deus, e tem rodado esse final de semana. Pois bem, foi uma grande satisfação fazer parte desse projeto de mudança que começou com a liderança do ex-prefeito Marco Alba, em 2012, a partir da sua eleição. E em 2013, então, quando ele passou a dirigir e comandar o Poder Executivo de Gravataí, passou por um processo de reeleição, então depois, em 2016 e 2017. E o início da gestão em 2013, o Marco chegou para os seus secretários, eu era procurador-geral da época, e disse: olha, nós temos um grande desafio, nós precisamos romper paradigmas culturais na cidade, da cultura política, da cultura da gestão, modernizar a gestão, dar transparência à gestão. E há quase 10 anos isso parece que estava se falando grego. A lei da transparência veio depois, por exemplo, né? E em meio a tudo isso, mudar a cultura de uma cidade e proporcionar reflexões a uma comunidade sobre como fazer a gestão pública é extremamente desafiador. A gente buscou fazer a renegociação de todo o arcabouço de dívidas, por exemplo, da nossa cidade. Tem isso também, dívidas. Nós tínhamos um endividamento na cidade de Gravataí de curto prazo imediato de mais de 400 milhões e de longo prazo de quase R$1 bilhão. Né? Em um processo que eu tive condições de liderar, em alguns processos no Poder Judiciário, nós conseguimos reduzir dívidas em mais de R$300 milhões, com o reconhecimento da prescrição de alguns lançamentos, da decadência de outros, desde acordos mal feitos pelo município no passado, e aí a desatenção de um gestor que nos antecedeu e não estava bem assessorado, e o risco que isso traz e as consequências que isso traz para toda uma comunidade. Inviabiliza, né? Inviabiliza serviços, inviabiliza o crescimento de uma cidade. Então, por isso, capacitar assessorias, ter secretários preparados para estar à frente das pastas de acordo com as suas complexidades, com a natureza dos seus assuntos, apesar das necessidades de construção de acordos políticos, da viabilidade governamental de cada governo nos seus respectivos municípios, mas é imprescindível para que se possa acelerar em crescimento. Gravataí viveu essa experiência de renovar, né, a partir da renovação do seu grupo político, renovar a gestão. Fazer isso com muito diálogo, né? O prefeito Marco Alba conduziu, ao longo dos seus 8 anos de mandato, um diálogo extremamente próximo com a Câmara de Vereadores, buscando proporcionar transparência sobre as ações. O orçamento do município de Gravataí, desde 2013, quando nós assumimos, sempre foi muito realista, com um compromisso de que nós não gastávamos mais do que arrecadávamos. Não adianta, a vontade, né, é grande, mas e isso a realidade é muito tentador no dia a dia. Tu daqui a pouco perder o controle e acabar gastando mais do que tem capacidade de arrecadar. Pelos mais amplos sentidos, não é apenas pela pressão da comunidade em dispor de serviços. Nós vivemos uma experiência lá que nós conseguimos, por exemplo, proporcionar a virada positiva, que nós tínhamos uma intervenção
muito proativa do Poder Judiciário na judicialização das demandas da saúde e da educação. O município de Gravataí chegou a ter mais de 1.000 liminares de vagas na educação infantil vigentes, sem conseguir atender, enquanto em 8 anos criou mais de 5.000 vagas. E isso não era ainda suficiente para fazer frente à demanda. Incrível. Nós chegamos a ter por ano, em um determinado ano de 2017, mais de 5 milhões de reais em bloqueios judiciais para atender pacientes na área da saúde. Demandas que também são responsabilidade do Estado do Rio Grande do Sul e também da União. E a partir da construção de diálogo, porque isso interfere no orçamento e no resultado de uma gestão, a gente conseguiu mudar essa postura do Poder Judiciário, fazer ele compreender que essa postura proativa de somente impor ao gestor uma tomada de decisão pela força judicial não resolve o problema, e que ele precisa ser compreendido a partir da origem e envolver todos os personagens, Estado, União, município, Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, Tribunal de Contas, para se construir soluções conjuntas ou pelo menos com o conhecimento de todos esses agentes, né? E nós conseguimos avançar, construir soluções nesse sentido e dessa forma experimentar um novo momento na prestação de serviços e atendimento à população, inclusive nessas respostas. Um paciente do município de Gravataí consegue hoje ter acesso às suas informações enquanto paciente da rede pública de saúde por um aplicativo de celular. Isso é transparência da gestão chegando a conhecimento de todos os munícipes. Vamos falar sobre transparência. Eu vou pedir licença para o doutor Jean, fantástico, né? A gente saber a realidade, o que acontece por trás dos municípios. Vou fazer um intervalinho, deixa eu só citar os nossos apoiadores aqui. O programa Em Evidência na TV tem o patrocínio da Kaiser Mac Distribuidora, do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, do Grupo Solos Portal de Ata Pública, da CDP Consultoria em Direito Público e da MS Análises Clínicas. Depois a gente continua conversando, então vamos continuar falando com o doutor Vladimir, com o doutor Jean, sobre direito público e muito mais. Vamos para o intervalinho, mas em seguidinha a gente já está de volta. Ao instante só. Em Evidência na TV, o programa da revista Em Evidência na RDC TV. A Kaiser Mac é referência de bom atendimento e eficiência no mercado de peças para equipamentos rodoviários. Tem como foco a qualidade dos produtos, o atendimento aos clientes e agilidade na entrega. A empresa possui 27 anos de experiência no fornecimento de peças, sempre buscando atender a todos de maneira ágil e eficaz. Devido à qualificação de todo o processo, ela atua em mais de 250 municípios do Rio Grande do Sul. Hoje, a Kaiser Mac é uma das maiores empresas do segmento, expandindo sua atuação para além do estado. Quando o tema é direito público, a referência de qualidade é a CDP. A consultoria em direito público tem mais de 2 décadas de intensa atividade pelo Rio Grande do Sul e em setores públicos do restante do país, assessorando cada ente federado para que possa extrair da melhor forma possível os bons resultados e as boas práticas de gestão. Possui um corpo de assessoramento técnico capaz de abranger toda a área pública, com ênfase maior para a administração municipal. A CDP presta os subsídios necessários aos gestores municipais e demais colaboradores da gestão pública para o enquadramento legal de suas funções, agindo não apenas na reparação das situações criadas, mas também na prevenção de consequências futuras. Para mais informações, ligue para 32 26 6866 ou acesse www.cdprs.com.br. Com garantia de qualidade dos produtos e serviços, a Solos atende todo o território nacional. É uma empresa de apoio a soluções e inovações para a gestão e possui o portal de Ata Pública, que tem o objetivo de ofertar bens, produtos e serviços nas adesões e caronas em ata de registro de preços e venda direta.
A Solos é a saída mais eficiente para o gestor público que precisa de agilidade e rapidez na adesão de atas de registros. Tem um marketplace para órgãos públicos que vence a burocracia da máquina pública e os processos licitatórios demorados, aqueles que podem levar mais de 90 dias para sua concretização. No portal de ata pública, você compra com segurança e qualidade. Para mais informações, ligue para 3105-8482 ou acesse www.portaldeatapublica.com.br. Agilidade na logística aliada à exatidão dos resultados é a marca registrada da MS Análises Clínicas. A MS é uma empresa que presta serviços de apoio ao diagnóstico médico e realiza em Pelotas exames de Covid através do RT-PCR. O laboratório presta serviços em saúde de forma inovadora e confiável, dando valor à vida e atendendo às necessidades dos clientes. A empresa trabalha para ter posição de destaque regional no desenvolvimento e prestação de serviços em saúde. Para mais informações, ligue 53 99 99 07 853 ou acesse www.laboratorioms.com.br. Em Evidência na TV, o programa da revista Em Evidência na RDC TV. Estamos de volta com o programa Em Evidência aqui na RDC TV, nos canais 24 e 524 da Claro Net TV e também da plataforma digital de sua preferência, da RDC TV. O programa Em Evidência na TV tem o patrocínio da Kaisermac Distribuidora, do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, do Grupo Solos Portal de Ata Pública, da CDP Consultoria em Direito Público e da MS Análises Clínicas. E eu estou aqui folhando a revista Em Evidência, que justamente tem uma matéria aqui de um dos nossos entrevistados, o Dr. Vladimir Chieli, que é sócio fundador da CDP, Consultoria em Direito Público. Deixa eu mostrar aqui a capa, que tem também aqui na capa o casal Alba, Patrícia e Marco Alba, aqui na capa da revista Em Evidência. E aqui a gente tem uma matéria, então, com o Dr. Vladimir Chieli. E a gente também está recebendo aqui o Dr. Jean Torma, falando em geral sobre o direito público. Bom, a gente não pode deixar de comentar, doutores, nesse segundo bloco, a questão da privatização da Corsan e a meta, né, que foi estipulada e que fica aí uma meta estabelecida pelo governo do estado, mas que tem a função das prefeituras. Como é que fica para resolver esse imbróglio também, doutor Vladimir? Nesse sentido, eu vou pedir para o amigo me advertir com relação ao tempo, porque é um assunto que demanda horas, né? As reuniões que eu tenho feito com os prefeitos, nas associações de municípios, têm levado de 3 a 4 horas e não esgota o assunto. Porque é uma matéria nova em relação aos detentores dos mandatos dos últimos 4 ou 5 mandatos. Porque os contratos de concessão mantidos pela Corsan ao longo dos anos são contratos de longo prazo, 25, 30 anos. Então, os prefeitos agora, mesmo aqueles com mais mandatos, nunca enfrentaram esse debate, nunca enfrentaram essa situação. E é uma situação surreal, porque se conceituou de que, até mesmo de forma sinônima, de que Corsan é sinônimo, é igual a saneamento. Quando, na verdade, o dono do negócio, o poder concedente, é o município. Então, o município está hoje assistindo uma proposição por parte do governo do estado e da Corsan daquilo que lhe pertence. Nós estamos invertendo os papéis. E eu tenho dito isso aos prefeitos e, na verdade, a gente percebe que a falta de informação dos prefeitos em relação a essa matéria, ela causa até uma perplexidade. Porque a privatização da Corsan é pacífica, porque a Corsan é uma empresa do Estado. Então, uma empresa que pertence ao governo, com capital de 99,999%. Então, é uma sociedade de economia mista pertencente ao Estado. Agora, o que é a Corsan? A Corsan hoje é o somatório de todos os contratos de programa que ela tem, responsáveis pela receita anual. O ano passado deu 3 bilhões e 300 milhões de receita, decorrente dos 317 contratos que ela tem com os municípios.
mas os detentores do negócio, os donos do negócio, os responsáveis constitucionalmente pelo serviço são os municípios. Meu Deus. E eles estão de meros assistentes. Sim, de braços atados. Eles ali, estão de meros assistentes. Então, eu tenho dito isso com gestores municipais, de que quem precisa estabelecer o ponto da negociação não é o Estado, nem a Corsã, é o município. Então, privatizar a Corsã, que é uma empresa do Estado, perfeito, pode privatizar. Agora, a proposição de firmar um aditivo com esta Corsã, que ainda é pública, por 40 anos, 4 gerações, os municípios entregar para o Estado, para a Corsã, e na semana seguinte essa mesma empresa ser privatizada, ser vendida, não é o procedimento mais adequado. Então, o município não precisa de intermediário para vender um serviço que é seu, e num mercado altamente lucrativo. Altamente lucrativo. Tem que ter água, tem que ter saneamento, tem que ter. Exato. E os investimentos aí na área de esgotamento sanitário, que desde a assinatura dos contratos de programa com a Corsã, não foram cumpridos. Pois é. Né? Então, nós temos aí o marco regulatório lá de 2007, que buscou autorizar o Estado como um todo, porque a lei de 2007, a 11.445, é estatizante, ela tem um viés estatizante, não funcionou ao longo do tempo, desses 14 anos, e agora nós temos a 14.026, de 2020, que é uma agregação de dispositivos naquela lei inicial de 2007, e que a gente chama de novo marco regulatório. Novo marco por quê? Porque o marco regulatório anterior não funcionou. E esse marco regulatório atual, ele prevê a universalização do atendimento, né, dos serviços de esgotamento sanitário, porque na questão da distribuição da água nós já estamos bem avançados, aqui no estado supera 96%, mas no esgotamento sanitário nós temos 17%. E prevê a universalização de pelo menos chegar a 90% de esgotamento sanitário até 31 de dezembro de 2033. Então, são metas estabelecidas na lei. Agora, quem tem que definir como fazer isso não é o Estado, não é a Corsã, não é o Piratini, são os municípios. E a lei 14.026, que é o novo marco regulatório, toda ela tem um viés não apenas privatizante, mas regionalizante. Ou seja, toda ela é voltada para a regionalização do serviço, na aglutinação de municípios por blocos regionais e os municípios, por seus blocos, poderem executar esses serviços ao longo aí dos próximos anos. Pois então, doutor Vladimir, doutor Jean, coloca aqui de uma maneira que eu não tinha visto ainda. Tem se falado muito, né, em relação à privatização, vão privatizar a água, vão privatizar o saneamento, mas aí realmente é interessante a maneira que o doutor Vladimir coloca. Vão ser um marco regulatório de 40 anos de uma empresa que atualmente era pública, tinha contratos antigos, mas que agora vai ser privatizada. E aí, quem é que, exatamente como o doutor Vladimir estava falando, é o governo que decide, é a Corsã que decide, é o município que decide? Vejamos o tamanho dos desafios para os prefeitos e prefeitas, muitos deles recém-eleitos, né, na eleição do ano passado, pela primeira vez no comando das suas prefeituras, e diante da necessidade de resolver um problema dessa complexidade. Que, como brilhantemente o Dr. Vladimir mencionou, o titular, o responsável pelo serviço da água e do tratamento de esgoto, do saneamento, é o município. E são os municípios ao longo de todo o estado do Rio Grande do Sul e do Brasil quem concedem, quem entregam, de certa forma é como dizer, terceirizam, para talvez uma compreensão mais simples, este serviço, no caso para a Corsã, em busca da satisfação deste serviço e da entrega disso à sua respectiva população. Mas como é que isso tem que ser feito? Primeiro, observando absolutamente o que diz a lei. E isso não é uma simples vontade de cada um dos gestores, nem do gestor da Corsã, nem dos prefeitos municipais ou do governador. É uma imposição da lei que ela seja observada. Né? E aqui a gente, da minha parte, e acredito que o doutor Vladimir também, não se está se dizendo que se é contra o procedimento. Sim. Está se dizendo que na forma como ele está acontecendo,
é que não está correto. Sim. E o alerta, talvez, para prefeitos e prefeitas é de que não é um contrato de adesão. Tu não tem que ir ali simplesmente ratificar o que está escrito, concordar com tudo o que está escrito. Cada prefeito sabe da sua necessidade e do interesse da sua população. Quanto tempo é necessário para um município A, B ou C conseguir a universalização do seu tratamento de esgoto no seu território? Né? Talvez para o município de Alegrete isso seja possível nos próximos 2 anos e para Gravataí precisa de 10. Talvez Uruguaiana já esteja próximo disso e, no entanto, Porto Alegre não tem essa condição. Porto Alegre tem tratamento próprio. Vamos usar Canoas como então, um outro exemplo. Poderia ser qualquer município do Rio Grande do Sul. Talvez para alguns municípios a universalização da água é mais imprescindível neste momento do que o tratamento de esgoto para outros, de acordo com a sua realidade local. Tem mais isso ainda, então, né? São muitos Bom, temas. O doutor Vladimir alertou ali que só nas reuniões são mais de 3 horas. Fica o convite aqui para a gente fazer só para discutir isso que interessa a todo mundo. Interessa a todo mundo, né? Não só, obviamente, a população, mas municípios, a própria Corsã e o próprio governo do estado, né? Mas a população de um modo geral. Mas infelizmente nosso tempo é curto e eu não posso deixar de comentar também, doutores, que a gente teve a situação, o doutor Jean, em relação à Secretaria da Saúde, mas nós tivemos a questão da pandemia, que daí sim, aí se tinham contratos emergenciais e prestação de contas que ficavam para depois, que não podiam ser dadas em função da pandemia, e os prefeitos enlouquecidos, lockdowns, determinações do governo federal aos municípios, fechamento de comércio que acabava reduzindo os impostos. Como é que foi durante esse período, doutor Vladimir? Esse também é outro assunto para muito chope, né? Eu tenho a oportunidade ainda de participar de vários comitês regionais Covid e também trabalhar muito desde o começo na elaboração de decretos, de procedimentos, de protocolos, principalmente protocolos regionais. E ao longo desse tempo aí, a decepção em relação aos procedimentos gerais que foram adotados e de todas as áreas, né, do afloramento do autoritarismo, do afloramento de uma verdadeira ditadura de procedimentos. Rasgamos a Constituição nesse período, cada um fez o que bem entendeu, dentro da sua órbita de autoridade, acabou extrapolando a sua autoridade. Nós vivemos um período de 2 anos, e ainda temos resquício dele, de uma completa, simplesmente, desconsideração da Constituição Federal, dos direitos fundamentais das pessoas, mas principalmente da avaliação de procedimentos com base em dados científicos, dados técnicos e dados concretos, dados reais. Todo mundo chutou nessa pandemia, todo mundo deu pitaco nessa pandemia. Né? Inclusive a área da imprensa. Com certeza. Jornalistas viraram médicos. Como viraram médicos, virologistas, epidemiologistas. Especialistas viraram charlatões, cientistas foram desprezados. Ou seja, nós invertemos tudo nesse período. E isso é muito perigoso até para a continuidade das nossas relações institucionais, democráticas e legais. Mas isso também é um assunto para muita conversa. Concordo plenamente, doutor Vladimir. Olha, foi assim, ó, um festival triste, daí a gente viu de equívocos e de erros e de maneiras muito tristes de conduzir essa situação. Um histerismo, assim, fora do comum. Mas, infelizmente, o nosso tempo é curto. Por favor, quero saber as considerações aí do doutor Jean em relação à pandemia. Eu tive a satisfação de ser secretário de saúde no ano de 2020, em Gravataí, e acompanhei de maneira muito peculiar desde o início pandemia, né, todo esse processo. E bem como vocês mencionaram, o mundo foi sacudido de uma forma que as peças ainda não voltaram para o lugar. E aí, nesse sentido, a gente experimentou e está experimentando as mais diversas manifestações de opiniões ou manifestações expressas de autoritarismo ou de protagonismo perante o incidente da pandemia, em todos os aspectos, em todos os lugares.
mas nós, como sociedade, precisamos voltar à condição racional que tínhamos e conseguir encontrar equilíbrio de novo para retomadas das atividades econômicas de maneira adequada, pujante, competitiva. O Brasil sempre teve dificuldade de ser competitivo com o restante do mundo e a pandemia já está nos trazendo reflexos de perda ainda maior dessa competitividade e nós precisamos retomar imediatamente, mas isso tem que ser de maneira organizada, de maneira consciente. E o poder público não tem como ser diferente em meio a isso tudo. Muitos prefeitos ficaram também reféns de ações do governo do estado, ações do Ministério da Saúde. A Anvisa diz uma coisa, o ministro diz outra, o presidente diz outra, e tu não sabe por onde tu vai. E na tua cidade a pressão da comunidade vem de uma maneira, a tua equipe gente doente, médica é de gente outra. morrendo, é hospital de campanha e compra remédio, não compra remédio. Até que ponto essas soluções deram certo? Cada comunidade tem uma realidade diferente de necessidades, né? Tem características diferentes, comunidades mais idosas com outras muito mais jovens, algumas mais industrializadas, outras totalmente rurais, com distanciamento. Não, eu me lembro no início da pandemia, uma prefeitura, não me lembro qual é a cidade do Nordeste, já saiu comprando máscaras lá no início, lá março, abril ali, quando começou a função de um site e tal, aí não precisava de licitação, era emergencial, era uma demanda para os profissionais da saúde e tal. O site era falso, a prefeitura pagou e nunca recebeu nada. Mas e o consórcio Nordeste? Pois é. Não precisamos dizer mais nada. Pois é. Bom, agora, infelizmente, olha, fica o convite aqui, porque o assunto está muito bom, me interessa bastante, eu tenho certeza que quem está em casa também. Lembrando que o programa Evidência tem o patrocínio da Kaisermac Distribuidora, do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, do Grupo Solos Portal de Ata Pública, da CDP, Consultoria em Direito Público, e da MS Análises Clínicas. 1 minuto, por favor, para cada um, considerações finais. Doutor Vladimir. Não, só agradecer, porque nesse 1 minuto o que dá para a gente fazer é destacar a necessidade de pautar esses outros assuntos, porque não dá um programa só, dão vários programas, privatização da Corsan, vários programas, eu acho que não termina o número de programas se nós for falar da pandemia, e são assuntos que as pessoas gostam de saber, as pessoas gostam de debater, gostam de ouvir. Então, acredito que nós podemos trabalhar nesse sentido também e agradecer a Evidência, em Evidência, pelo convite. Muito obrigado. Doutor Jean. Da mesma forma, né, primeiramente agradecer a Em Evidência, a RDC, pelo espaço, pela oportunidade, né, em que eu pela primeira vez posso vir e partilhar também um pouco da minha experiência, da minha caminhada aí junto ao poder público. E mais do que agradecer também, permanecer sempre à disposição para contribuir com a reflexão, né, do aprimoramento, do aperfeiçoamento do poder público. Todas essas discussões, com certeza, envolvendo privatização da Corsan, pandemia, a modernização pela qual o poder público está tão pressionado a dar resposta à sociedade, seja através da LGPD que está aí, os municípios também têm que refletir, tomar providências a respeito, seja através das inovações em tecnologia que a todo tempo são apresentadas aos prefeitos, aos gestores. Tudo isso implica em uma jornada de reflexão que todos nós, estando no poder público, estando no setor privado, precisamos percorrer para que a gente possa entregar para o nosso cliente ou especialmente para a população, né, o melhor em serviços que cada um respectivamente espera. Então, muito obrigado pela oportunidade. Muito bem, nós vamos fazer isso aqui com certeza para ajudar o pessoal também que está em casa aí, né, a poder ter essa informação que é importantíssima, como o doutor Vladimir Kieli tinha comentado. Doutor Vladimir, muito obrigado pela participação. Doutor Jean, obrigado pela participação também. E obrigado pela participação de você de casa aqui, acompanhando, então, Em Evidência na TV, o programa Em Evidência na TV, aqui na RDC TV. Canais 24 e 524 da Claro Net TV e também na plataforma digital de sua preferência. Se conectou agora, perdeu o programa, não tem problema. Entra lá no nosso canal no YouTube, no nosso Facebook, tem lá o nosso Instagram, o nosso Twitter e a nossa página rdctv.com.br. Muito obrigado pela sua companhia. Você fica agora com o comentário Em Evidência.
Diário em Evidência. Patrocínio Kaisermac Equipamentos. CDP, Consultoria em Direito Público. Solos Portal de Ata Pública. MS Análises Clínicas. O assunto que certamente está permeando os últimos dias e talvez as últimas semanas diz respeito à privatização da Corsã, do saneamento básico no Estado, e o projeto do governo em relação a esta matéria. Diga-se de passagem que os debates estão invertidos. Nós estamos trabalhando de uma forma inversa, porque essa matéria não é de responsabilidade exclusiva do governo do Estado, porque a competência, o poder concedente, quem é o dono do negócio efetivamente, é o ente municipal e não o Estado. E os municípios estão ficando de fora da discussão acerca, inclusive, do resultado financeiro dessa grande operação. É preciso lembrar que a Corsã hoje fatura 3 bilhões e 300 milhões por ano, mas ela fatura isso com serviços prestados ao ente municipal. Portanto, o contrato exercido pela Corsã e pelo município, ele depende da aprovação exclusiva de cada ente municipal, de cada gestor municipal. Essas discussões elas precisam ser retomadas, precisam ser debatidas, porque cabe ao ente municipal, sim, estabelecer os procedimentos, inclusive de regionalização de serviços, que eventualmente pode ser feitos, porque não precisa o ente municipal de um intermediário para terceirizar os seus serviços ou para privatizar os serviços que são da sua competência, inclusive de natureza legal e constitucional. É importante se estabelecer esse debate, se iniciar esse debate, porque os entes municipais efetivamente estão distantes dessa matéria, já que os contratos de concessão, ao longo do tempo, eles demandam 30 anos e muitas vezes o gestor municipal não tem esses contatos. Por isso, é preciso retomar essa matéria, é preciso estabelecer procedimentos e é preciso que esse debate aflore com mais intensidade. A Kaisermac é referência de bom atendimento e eficiência no mercado de peças para equipamentos rodoviários. Tem como foco a qualidade dos produtos, o atendimento aos clientes e agilidade na entrega. A empresa possui 27 anos de experiência no fornecimento de peças, sempre buscando atender a todos de maneira ágil e eficaz. Devido à qualificação de todo o processo, ela atua em mais de 250 municípios do Rio Grande do Sul. Hoje, a Kaisermac é uma das maiores empresas do segmento, expandindo sua atuação para além do estado. Quando o tema é direito público, a referência de qualidade é a CDP. A consultoria em direito público tem mais de 2 décadas de intensa atividade pelo Rio Grande do Sul e em setores públicos do restante do país, assessorando cada ente federado para que possa extrair da melhor forma possível os bons resultados e as boas práticas de gestão. Possui um corpo de assessoramento técnico capaz de abranger toda a área pública, com ênfase maior para a administração municipal. A CDP presta os subsídios necessários aos gestores municipais e demais colaboradores da gestão pública para o enquadramento legal de suas funções, agindo não apenas na reparação das situações criadas, mas também na prevenção de consequências futuras. Para mais informações, ligue para 32 26 6866 ou acesse www.cdprs.com.br. Com garantia de qualidade dos produtos e serviços, a Solos atende todo o território nacional. É uma empresa de apoio a soluções e inovações para a gestão e possui o portal de Ata Pública, que tem o objetivo de ofertar bens, produtos e serviços nas adesões e caronas em ata de registro de preços e venda direta. A Solos é a saída mais eficiente para o gestor público que precisa de agilidade e rapidez na adesão de atas de registros. Tem um marketplace para órgãos públicos que vence a burocracia da máquina pública e os processos licitatórios demorados, aqueles que podem levar mais de 90 dias para sua concretização. No portal de Ata Pública, você compra com segurança e qualidade. Para mais informações, ligue para 3105 8482 ou acesse www.solos.com.br.
www.portaldeatapublica.com.br. Evidência na TV, o programa da revista Evidência na RDC TV.